Boa tarde, alunos. Aqui é a professora Aline, de História. Hoje nós teremos a continuação daquela videoaula, né, sobre o início da história, o aparecimento do homem, o surgimento. Então, agora nós vamos ver a evolução, né, como que funcionava essa evolução, né, retomando o conteúdo que a gente já tinha visto no nosso livro didático, né. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai perceber que tem várias evoluções do homem, né? Então, assim, o que é importante para nós? É importante para nós perceber o quê? O Australopithecus, o africano, ele foi descoberto na África do Sul. Depois disso, a história, ela tem uma evolução, né? O homem, ele vai evoluir. Quando ele vai evoluir, ele vira Homo habilis, né? Que é a primeira espécie do gênero humano. Fósseis descobertos pela primeira vez na Tanzânia. Então, o Homo habilis é o homem habilidoso, né? Ele começa a ter um pouco de habilidade para algumas coisas, né? Depois disso, a gente tem uma próxima evolução, que no caso é o Homo erectus, que surgiu na África, mas chegou até a Ásia. Acredita-se que Florenses seja o tipo de Homo erectus. Então, Homo erectus, na verdade, ele vai falar muito a questão da postura do homem, né? Que o homem vinha, tá vendo? Ele vinha curvado, né? Ele não tinha postura reta, né? Então, o Homo erectus, ele vai trazer essa postura. E, por último, surgiu há cerca de 120 mil anos atrás, na África, os fósseis europeus mais famosos são os de Cro-Magnon, na França, com 35 mil anos. Então, a gente tem o Homo sapiens, que é quando o homem começa a ter noção da sua inteligência, quando ele começa a chegar, ele vai chegar no que a gente tem hoje, né? A evolução que a gente tem hoje. As populações pré-históricas eram nômades, ou seja, migravam de um lugar para o outro, sempre em busca de alimento ou melhores condições climáticas. Aqui a gente está falando do período paleolítico, né? Que é o primeiro período da divisão histórica, da divisão da pré-história. Então, assim, o período paleolítico, eles eram nômades, por quê? Porque eles iam comendo, né? Eles iam buscando alimento, eles não tinham noção de nada ainda, né? Então, eles iam procurando sempre alimento e melhores condições climáticas, onde não tinha frio, onde dava para se aquecer um pouco. A experiência mais importante foi a descoberta do fogo, pois garantiu proteção, iluminação, aquecimento e também a possibilidade de cozinhar alimentos. Então aqui a gente já vai para o final, para a idade dos metais, né? A idade dos metais, ela vem marcada com o quê? Com o aparecimento do fogo, né? E dos metais, como cobre e aço. Os homens pré-históricos captavam o fogo em queimadas, mas ao observarem que ao chocar uma pedra na outra, poderiam fabricar fogo, né? E foi assim que eles começaram a fazer o fogo, né? Um grande avanço para a época. Outro aspecto importante foi a prática da agricultura. O homem aprendeu pela observação a plantar, a cultivar alimentos, plantio. Aqui eu já estou falando do período neolítico, né? É onde o homem deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, a fazer uso da agricultura, a praticar a colheita, a evolução do período neolítico. Foi nesse momento que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Tem um lugar fixo para morar, né? Então aqui nós vamos ter bastante, vai dar para ver bem legal aqui, ó. Então, a gente tem o nomadismo no número 1, né? Sedentarismo na 2. A 3, também sedentário, ó. 4, sedentário também. E o 5, nomadismo. Então, o nomadismo, na verdade, o que é isso, né? Eles eram nômades, eles não tinham moradia fixa. Eles saíam atrás de melhor condição de clima, né? Onde não tivesse tão frio para ele ficar, e onde tivesse alimento, ele ia procurando, né? Já o sedentarismo, não, olha, ele começou a fazer a prática da agricultura, ele começou a montar a moradia fixa, e assim vai. Por fim, outra característica dessa modificação humana foi a domesticação de animais. Então, aí o homem começou a domesticar os animais, né? Isso garantia ao homem a proteção. Os cães protegiam a moradia naquela época, né? Melhores vestimenta, a lã e pele de animais como ovelha e alimento como galinha, como boi. Então, ele utilizou para 3 coisas principalmente, né? Proteção, vestimenta e alimento.
Aqui nós vamos ver, cada vez que o homem se desenvolve, ele acaba criando melhores ferramentas de trabalho. Então, aqui a gente vai ver a evolução das ferramentas, né, ó. Damos o nome de revolução tecnológica aos avanços do homem na pré-história. Então, assim, ele tinha pedra pontiaguda para poder se alimentar, matar um animal. Aí ele vai evoluindo, ó, até chegar... Aí ele vai chegar aqui na machadinha, né? Até chegar no que a gente tem hoje. A utilização do fogo deu possibilidade ao homem de fabricar ferramentas de metal. Então, com o surgimento do fogo, eles tiveram condições de fazer os seus instrumentos para caça, para pesca, e de uma forma que ele não acabasse mais, né? Uma forma que ele durasse muito. Os primeiros metais foram o cobre e o estanho, que dava origem ao bronze. Em seguida, o homem aprendeu a moldar o ferro e, por fim, o ouro e a prata. Primeiro povoados se formaram próximo aos rios, né? Então, eles começaram por que no Neolítico, a melhor formação, né, onde eles perceberam que eles podiam fixar a moradia, né? Era justamente perto de um rio. Por quê? Porque lá eles tinham como regar a plantação, lá eles tinham como usar a água, né? Então, ficava tudo muito mais fácil perto dos rios. Com o transporte, os contatos entre grupos diferentes começou a ser constante. Então, foi assim, através do rio, que os grupos pré-históricos foram tendo contato. Então, era através de canoa, né? Então, eles foram conhecendo uns aos outros. Aqui a gente surgiu então a necessidade de criar meios para comunicação. Então aqui a gente vai ver a questão da evolução da comunicação, né? Então a gente tem a escrita aqui, né? O homem das cavernas, aqui a tipografia, que é o início da impressão dos livros, né? A publicação em massa, a impressora imprimindo livros, imprimindo bastante folha ao mesmo tempo. O e-mail, né? O Twitter, chegar até o que a gente tem hoje, né? O desenvolvimento da escrita surgiu, então, nesse momento. Então, para se comunicar, precisava de uma escrita, né? Isso vai acontecer nesse dado momento aqui. Então, é isso, galerinha. Então, deu para entender bastante aí essa retomada do conteúdo? Então, até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau.